Olá, queridos, bem-vindos! Bem-vindos ao Papo de Mesa de hoje. Que alegria estar com vocês aqui, meus amados. Primeiro e segundo ano juntos hoje, hein? Tô amando ter vocês aqui com a gente, todos bem lindos, a nossa escola inteira junta hoje. Que lindos! Glória a Deus. Bem-vindos ao Papo de Mesa. Oi, gente. Que lindos. Começa a falar aí no chat para mim se você é do primeiro ou do segundo ano. E se você é do primeiro ano, fala qual semestre pra gente. Porque a gente quer ouvir vocês. Já via Ponce segundo, Gisele segundo, primeiro semestre, segundo semestre. Amei. Isso. Vamos encher esse chat de alunos lindos contando pra gente de onde vocês estão entrando hoje. Estou muito feliz de estar com vocês. E hoje é um dia sempre especial para mim. Eu tento fazer essa aula com frequência, que eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu pedi para o pessoal do segundo ano entrar aqui hoje, porque vocês já conhecem, já ouviram essa história, o pessoal do terceiro semestre também. Mas é um dia especial para mim, um dia vulnerável para mim. Quantos lembram dessa aula, hein? Faz uma onda de glória aí para mim. É um dia vulnerável, um dia em que eu abro bastante meu coração para vocês, então eu pedi para o pessoal do segundo ano entrar. O intuito para o pessoal do segundo ano hoje é que vocês vejam como um líder pode ser vulnerável e vocês assistam com olhos diferentes hoje essa aula. Um dia vocês assistiram ouvindo a história pela primeira vez, hoje vocês vão ouvir como um líder pode fazer isso. E para os alunos do primeiro e do segundo ano também. Vocês vão do primeiro ano, primeiro e segundo semestre, vocês também vão aprender isso, mas mais do que tudo, eu quero que vocês recebam a porção que o Senhor tem para vocês hoje. Antes da gente começar, eu tenho uma coisa um pouco triste para falar com vocês, um pouco é uma decepção para nós nessa vida, mas a gente precisa trazer essas coisas para que juntos a gente possa aprender a processar essas emoções com o Senhor. O mais importante que a gente vai aprender nessa vida é como a gente sempre caminhar com Jesus, no meio das coisas que a gente entende, no meio das coisas que a gente não entende. E hoje, infelizmente, a gente recebeu a notícia que a Karine Nogueira, ela é uma aluna do segundo ano. Ela, no primeiro ano, era aluna da pastora Karine, e agora no segundo ano com o pastor Ian. Ela faleceu de câncer hoje, então nós estamos com o coração partido mesmo com essa notícia da Karine. E como escola, nós queremos tomar um momento aqui para nós orarmos pela família dela, cobrimos a eles e que eles possam estar experimentando o Espírito Santo ali do ladinho deles. Então, hoje vamos começar essa sessão como uma família, aqui, uma grande família que nós somos, é, orando por eles. Amém? Vamos orar juntos aí, onde você estiver agora, estenda suas mãos assim em direção, como se você estivesse de fato direcionando suas mãos em direção à família deles ali. Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus, te agradecemos pela vida da Karine, Senhor. Nós sabemos que ela é uma filha tão amada, ela é uma filha tão querida para nós, Deus, mas ainda mais por ti, Senhor. E nós sabemos que hoje os céus celebram a vida dessa filha amada que o céu recebe hoje, Deus, com tanta alegria. Então, Pai, nós declaramos agora a paz que excede todo o entendimento sobre a família da Karine, o esposo dela, os pais. Nós não conhecemos os detalhes da família dela, Deus, mas nós pedimos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa consolar os corações de cada um. Pai, que eles não se sintam sós, mas que eles possam de fato, Deus, conhecer o Senhor como aquele que consola os nossos corações. Pai, nós pedimos que a paz que excede todo entendimento possa entrar hoje ali naquelas casas, Deus, aonde eles estiverem.
Pai, que eles possam sentir a tua paz e que a tua paz seja maior do que qualquer pergunta, maior do que qualquer dúvida, porque nós precisamos abrir mão do nosso direito de entender para que nós possamos de fato receber a tua paz, Deus. Então, nesse momento, Deus, nós colocamos diante de ti as nossas perguntas, as coisas que nós não compreendemos, as coisas que nós não entendemos. Nós colocamos isso aos teus pés, Deus, e nós dizemos que o Senhor ainda é bom, nós dizemos que o Senhor é digno, nós dizemos que o Senhor é santo, nós dizemos que o Senhor é maravilhoso, nós dizemos que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, Deus, porque à medida que nós te adoramos, Deus, nós sabemos que o Senhor enche os nossos corações de paz, Deus, a paz que não precisa compreender para que possa se alinhar com o céu, Deus. E nós pedimos isso hoje, Pai, em nome de Jesus, e declaramos isso sobre toda a família da Karine, Deus, e sobre o GA dela, sobre o Ian, sobre a Karine, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, vocês que conheciam a Karine, se vocês precisarem de algum apoio do nosso time, nós estamos à disposição, tanto a pastora Karine ali para os alunos que foram do primeiro ano, quanto o pastor Ian ali, os alunos do segundo ano que conheciam a Karine. Se vocês precisarem de algo, estamos com vocês, tá bom? Eu sinto que, enquanto a gente tinha esse momento de oração por eles, eu senti da gente fazer algo como classe. O pastor Bill Johnson fala algo que é muito forte, tem muito a ver com o que eu vou compartilhar com vocês hoje, mas nessa vida que nós vivemos aqui, nós passamos por tantas dores, nós passamos por tantas dúvidas, tantas coisas que nossa mente humana não compreende. Mas na eternidade nós não teremos nenhuma dor, nós não teremos nenhuma dúvida, nós não teremos nada que ficará descoberto na eternidade. Nós vamos compreender todas as coisas à medida que nós olharmos para o Senhor assentado no trono de mais alta glória, justiça, misericórdia. Então, eu sinto que nós temos uma oportunidade hoje como classe, e eu acho que isso vai estabelecer já a atmosfera para essa classe de hoje, essa aula de hoje. Nós temos uma oportunidade agora de adorarmos o Senhor juntos, porque nós não vamos ter a oportunidade de adorar o Senhor em meio à dor quando estivermos na eternidade. Nós só temos essa oportunidade aqui nessa terra. Então, hoje, eu sinto da gente juntos aí cantarmos um refrão aqui, vamos adorar juntos o Senhor. Amém? Vocês me perdoem que eu tô bem gripadinho, então eu tô com a voz péssima. Mas o que importa é o Senhor receber aí uma porção de adoração hoje. Amém? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Jesus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Coloque as suas mãos assim, em posição de quem vai receber um presente. Pai, eu te louvo, Deus, eu te agradeço por cada aluno, cada aluna que está aqui hoje. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor sabe todas as coisas, mesmo quando nós não sabemos, o Senhor entende todas as coisas, mesmo quando nós não entendemos. Pai, eu te agradeço porque o Senhor planejou essa aula hoje, Deus, para esse momento da nossa escola.
E eu sei, Deus, que o Senhor tem algo para ministrar no coração de cada aluno, cada aluna que está aqui nessa ligação hoje, Pai. Deus, e eu peço que não seja uma aula que eu esteja ensinando, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo ministrando em cada coração hoje, Pai. Deus, eu te peço que uma nova porção seja entregue para cada aluno aqui hoje. Deus, eu peço que as pérolas escondidas da nossa escola, Deus, possam estar sendo entregues para cada um deles aqui hoje, Senhor. Pai, que presentes espirituais, heranças espirituais possam ser compartilhadas aqui hoje. Deus, eu peço que o Senhor, o Teu Espírito Santo, possa estar ministrando aos corações, consolando os corações, Deus, e que nós possamos aprender, Deus, os segredos que só o Teu coração tem para dar para nós hoje, Deus. Eu declaro a Tua paz e a Tua alegria sobre cada aluno hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Ó, vocês vão me ver tomando esse sucão aqui hoje, de beterraba com cenoura e laranja e gengibre. É o segredo da saúde. Quando a gente fica doente, tudo que a gente precisa tá no que o Senhor criou, e tá? Eu tomo até remédio, mas vou te falar, esse sucão aqui me levanta. Vocês tinham que ter visto hoje a reunião de staff. Eu comecei sentada, no final eu já estava deitada. Mas o Senhor sabe de tudo. Queridos, eu amo vocês, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu senti, olha que interessante, né? A gente não sabia que isso teria acontecido com a Karine hoje, a gente não sabia dos detalhes, mas a gente já tinha marcado o papo de mesa do segundo ano e o papo de mesa do primeiro ano, e na hora que eu fiquei sabendo, na hora que eu fiquei assim, dia 2 sou eu, na hora que eu olhei no cronograma, já tinha duas pessoas marcadas para falarem no papo de mesa do segundo ano, e eu falei, nossa, eu furei, eu mandei mal, porque eu queria que o segundo ano tivesse nessa aula também, que eu vou dar para o primeiro ano. E agora eu falei, ai, Senhor, amém. Então não era para eles estarem. Aí ontem eu recebi uma mensagem falando que um dos pregadores do Papo de Mesa do segundo ano não ia poder estar e perguntando se a gente poderia remarcar. Eu falei, nossa, podemos, porque eu já estava querendo remarcar mesmo. Então, foi o Senhor que planejou mesmo para que a gente esteja todo mundo juntos hoje. Acabamos de voltar de viagem, a gente estava com o time ali na Flórida, nós fomos numa conferência de pastores do Jesus Image, foi maravilhoso, recebemos várias coisas, algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Eu sinto que o Senhor compartilhou também no meu coração enquanto a gente estava ali na conferência, então tem um pouco de informação nova aqui também para quem já ouviu essa aula antes. Mas é uma aula bem que eu vou compartilhar do meu coração direto para vocês. É uma aula bem vulnerável, então vai ser um pouco diferente de como eu costumo ensinar. Eu gosto de ensinar normalmente com pontos bem claros, e eu gosto de ter PowerPoint, eu gosto de ter tudo bem, é, assim, quebradinho para vocês saírem com várias coisas práticas. Mas a ideia hoje é que vocês recebam um compartilhamento de unção, que não seja só algo que vocês estão aprendendo A, B, C e D, mas que vocês possam receber uma porção do Senhor aqui hoje. Eu lembro quando eu mudei para o online, que foi logo depois da estação que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Eu lembro que eu ministrava louvor, ou que eu ia abrir a adoração, eu ia fechar ali algum momento de adoração, eu ia compartilhar alguma coisa com o nosso time, e eu lembro que o pessoal falava assim para mim, o pessoal do inglês, que não estava tendo muito contato comigo quando eu estava trabalhando no terceiro ano do presencial, eles falaram assim, nossa, Paula, você é tão ungida, você tem uma unção especial, você carrega algo especial, e eu lembro que a minha sensação era como se eu estivesse usando um colar de pérolas, e todo mundo estivesse falando das minhas pérolas, e, e todo mundo assim, nossa, que pérolas lindas, que pérolas lindas. E a minha sensação era assim, nossa, essas pérolas foram geradas em muita dor. E hoje eu uso como um belo colar em volta do meu pescoço e todo mundo fala que lindas pérolas. Mas ninguém sabe de onde surgiram aquelas pérolas que eu estou carregando comigo. E eu senti desde a primeira turma de compartilhar isso com vocês logo no início da escola, porque eu quero que vocês, número um, saibam quais são as pérolas que vocês recebem hoje como herança espiritual. Vocês entrando aqui na nossa escola, vocês, claro, fazem parte de uma comunidade local, com suas igrejas locais, nós queremos que vocês façam parte disso,
mas ao mesmo tempo hoje vocês entram debaixo da nossa cobertura aqui, como casa, como igreja aqui, a Bethel Church, e eu como líder dessa escola, vocês estão entrando também embaixo da minha cobertura como líder na vida de vocês, e para mim foi muito importante que vocês entendessem de onde certas coisas vêm. Quando nós recebemos de várias pessoas, de líderes que estão ali em cima do palco, a gente acha eles maravilhosos, a gente acha incrível aquilo que eles carregam, e muitas vezes a gente pensa que o processo que eles passaram é tão diferente do nosso, ou então é algo assim que a gente pensa que foi só flores, foi tudo maravilhoso, e para mim era muito importante que vocês entendessem o processo de geração de pérolas, para que vocês entendessem a herança espiritual que vocês recebem hoje na escola, e ao mesmo tempo que vocês começassem a se tornar conscientes das pérolas que você carrega. Uma das grandes estratégias de Satanás na nossa vida é quando nós vencemos coisas na nossa vida, quando nós passamos por grandes batalhas, quando nós vencemos grandes desafios, ele tende a fazer com que a gente olhe para aquilo como um motivo de vergonha, como um motivo de algo que a gente deve se esconder. Na verdade, são as pérolas que o Senhor permite que a gente carregue em volta do nosso pescoço. Então, hoje eu vou compartilhar isso com vocês, compartilhar um pouco das minhas pérolas, e eu acredito de verdade que o Senhor, ao mesmo tempo que eu vou compartilhando a minha história, vai curar o coração de muitos de vocês e também vai mostrar para vocês quais são as pérolas que vocês carregam. E uma coisa que eu quero desafiar vocês hoje, eu sei que nós temos muitos líderes aqui, muitos pastores de igreja, muitos líderes de células das suas casas, nas suas casas, líderes de reunião de oração. E se você não está liderando hoje, eu acredito que vocês vão sim liderar em alguma esfera de influência que você vai ser colocado pelo Senhor, porque nós estamos levantando nessa escola avivalistas, pessoas que vão influenciar as suas famílias, nem que seja você vai liderar a sua casa, mas você vai sim liderar pessoas, você vai sim liderar cidades, você vai sim liderar nações. Então, eu acredito que o que você vai receber aqui hoje muitas vezes na igreja a gente fala muito mensagens encorajadoras, a gente fala muitas mensagens de, olha, o Senhor tem um grande chamado para a sua vida, o Senhor tem um plano para você, e você vai vencer, e você vai profetizar, e você vai curar os enfermos, e tudo isso é verdade, é para isso que nós estamos aqui. Mas ao mesmo tempo em que o Senhor nos chamou para viver grandes coisas, a palavra de Deus também diz: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, todos nós, ao mesmo tempo que Jesus, ele falou de todas as coisas que nós iríamos fazer, você vai curar os enfermos, você vai ressuscitar os mortos, você vai expulsar demônios. Ele também falou que você terá aflições. Então é muito importante que o corpo de Cristo esteja preparado para lidar com os momentos de aflição. A gente tem muito medo de falar sobre as aflições. A gente tem muito medo de falar dos momentos de dor, mas a gente tem medo de falar dos momentos de dor ou de aflição, porque muitas vezes a gente não sabe reconhecer o Deus que está conosco nos momentos de dor e de aflição. Ele é um Deus Emanuel, está no nome dele, que quer dizer o Deus presente. Ele não está presente só nos momentos de alegria, ele não está presente só nos momentos de celebração na igreja, ele não está presente só nos grandes momentos de adoração, em que a presença dele é manifesta, ele está presente em todos os momentos. Então, eu estou dando um contexto aqui para vocês hoje sobre tudo isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Amém? Quem está comigo, gente? Faz uma onda de glória aí. Ó, eu já estou avisando com antecedência que nós vamos passar do tempo hoje. Então, se prepare, já pega uma água se você precisar ir, porque eu não vou conseguir terminar essa aula em 40 minutos, nem quero. E se você puder, pega os elementos da ceia aí, porque no final nós vamos tomar ceia juntos. Amém? Amém, amém. Então vamos lá. Hoje, mais do que coisas práticas, eu quero dar histórias para vocês. Enquanto eu vou compartilhar essas histórias, eu vou compartilhar algumas chaves e perguntas que eu fui fazendo para o Senhor, que eu fui aprendendo no momento. Amém? Vamos lá. Eu quero que vocês coloquem no chat para mim, qual foi a coisa mais corajosa que você já viu alguém fazer? É, quando você olha para trás, assim, na sua vida, lembra de alguma coisa corajosa que você viu alguém fazendo? Conta para mim aí no chat.
Uma coisa bem corajosa. Você olhou para alguém e falou assim, cara, essa pessoa precisou ser corajosa para fazer isso. Mesmo que seja assim, olha, foi no brinquedo do Guardiões da Galáxia, lá na Disney, porque é um elevador que cai muitas vezes. O que quer que seja, coloca aí, coloca aí. Pular de paraquedas e orar para uma pessoa que morreu. Aí sem uma mãe salvando um filho que estava com falta de ar. Eu tirei uma família da rua e coloquei dentro da minha casa. Jesus, que foi para a cruz. Pular de paraquedas, quase morte da minha filha. Oramos. Eita, perdi. Oramos por cura e foi imediata. Minha esposa largou tudo no Brasil e veio morar, veio para Flórida casar comigo. Eita, Deus bom. Trocou carreira profissional pela ministerial em tempo integral, mudar de país. Uma mentora falando sobre ter vencido o vício em pornografia. A minha mãe veio para os Zeus sozinha com 3 filhos. É isso aí, pular de bungee jump. Uma menina de 7 anos com um pai ruim trazendo alegria e ânimo para casa, mesmo com muitas situações de seu pai. Permanecer sozinha nos eu enquanto vi os amigos que vieram comigo ir embora. Muito bom, muito bom. Continua compartilhando aí. Se você ver todas essas histórias que a gente está colocando aqui no chat, todas essas histórias, elas envolvem algum nível de incerteza, algum nível de risco e algum nível de exposição emocional. Teve algo que você teve que vencer ali que não era certo, que havia um grande risco ou teve uma exposição emocional grande. E quando você estuda a raiz da palavra vulnerabilidade, ela engloba essas 3 coisas: incerteza, risco e exposição emocional. Ou seja, vulnerabilidade é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Quando nós pensamos em sermos vulneráveis, a gente pensa em ser fraco, a gente pensa em se diminuir, em aparecer uma versão menos forte, em aparecer uma versão que não é tão assim, nossa, que coisa maravilhosa. Mas, na verdade, ser vulnerável é a coisa mais corajosa que alguma pessoa pode escolher fazer. É a coisa mais corajosa que um ser humano pode escolher abraçar na sua jornada. É o sentimento que a gente tem quando a gente vai sair da nossa zona de conforto e a gente vai fazer algo que força que a gente perca o controle. Como que eu vou ser vista pelas pessoas? Como que as pessoas vão interpretar essa informação? Quais são as perguntas que vão surgir? Quais são os desafios que eu vou ter que encontrar? Quando uma pessoa vai pular ali de paraquedas, ela tem que vencer 1000 perguntas na cabeça dela. Ontem eu estava viajando de avião e o avião começou a tremer e eu no avião assim como é que chama, gente? Turbulência. A gente estava na turbulência e eu pensando assim, Senhor, e eu sozinha, que as meninas estavam lá atrás no avião, e eu pensando, Senhor, eu preciso que o Senhor tire meu medo de turbulência, que se o Senhor quer que eu fique entrando nesse avião com frequência. Porque naquele momento você está completamente dependendo de algo que está fora do seu conforto. O que que é o conforto? É eu ficar paradinha em pé, né, aqui nessa sala, sem o menor medo de alguma coisa acontecer. De repente eu estou no ar por horas viajando e aquele avião balançando. É eu tá fora, aquilo tá fora do meu controle. Essa é a vulnerabilidade. É eu estar ali no avião, o avião tremendo e eu pensando, eu sei que eu estou nas mãos de alguém que está cuidando de mim nesse momento. Então, o que que as pessoas vão dizer? O que que as pessoas vão pensar? O que que as pessoas vão fazer? E se tudo isso é o que passa na nossa cabeça quando a gente está sendo vulnerável? Né? E aqui na BSSM nós vamos falar muito sobre vulnerabilidade. A gente vai falar sobre isso o tempo todo, em todos os anos da escola, primeiro, segundo e terceiro ano, e vocês vão ver que o ambiente de vulnerabilidade, ele é um ambiente em que tudo cresce, porque é quando aquilo que está dentro de você, os nossos segredinhos do nosso coração, eles vêm para fora. Então vocês vão perceber que é o ambiente de fato em que a grandeza vai sair para fora de você, porque você vai ter que aprender a ser corajoso, desde a coisa que é mais sensível para você. Amém? Cobrir e só mostrar aquilo que é seguro é aquilo que a gente aprende a fazer. E isso vai desde o jardim do Éden. Quero que vocês abram as suas Bíblias comigo. Nós vamos abrir em Gênesis, capítulo 3.
Para quem não sabe, gente, Gênesis é o primeiro capítulo da Bíblia. Brincadeira. Vamos lá, Gênesis capítulo 3. E a gente vai ler a partir do verso 9. Desculpa, vamos ler a partir do verso 8. Eita, eu vou mudar. Vamos abrir do verso 7. Que doida. Eu mudando total minhas anotações, mas amém. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor. Fala comigo. Se esconderam da presença do Senhor. Muito bom. Entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Verso 10. Ele lhe respondeu: Ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Repete comigo. Quem lhe disse que você estava nu? Quem é a voz que tem dito para você que você precisa se esconder? Quem é a voz que tem falado para você o que é seguro e o que não é seguro? Qual é a voz que nós temos ouvido que tem falado no nosso coração? Isso daqui você precisa esconder. Isso daqui não é bom o suficiente. Porque Adão e Eva estavam ali no jardim e eles estavam seguros. Quem caminhava com eles ali, a palavra de Deus diz que o Senhor vinha e eles se esconderam da presença do Senhor. Quem mostrou para Adão e Eva que eles precisavam se esconder da presença do Senhor? Quem é a voz que tem dito para a gente aquilo que nós precisamos esconder? É isso que nós precisamos nos perguntar quando a gente escolhe ser vulnerável ou não. E a gente cria a nossa própria veste de folhas de figueiras, achando que aquilo ali vai ser bom para a gente. Aquilo ali vai esconder o que é vulnerável demais. E Adão disse para o Senhor: Eu estava com medo porque eu estava nu. O medo ali, naquele lugar, Satanás já plantou no coração de Adão e Eva o medo de serem vistos no seu lugar mais vulnerável. E eu não estou falando aqui, gente, só sobre pecado, apesar de que pecado faz parte disso. Mas eu estou falando sobre dor, eu estou falando sobre medo, eu estou falando sobre tristeza. Eu estou falando sobre pensamentos que nós temos. Esse final de semana eu recebi uma mensagem e eu falei assim, cara, que cultura maravilhosa que nós vivemos. Eu recebi uma mensagem de um colega de trabalho aqui da Bethel e ele me mandou uma mensagem assim, Paula, eu estou te mandando essa mensagem porque eu não quero deixar isso crescer no meu coração. Mas eu fiquei vendo os stories de você e do seu time aí na Flórida e eu estou tentando, ele trabalha remoto, ele não trabalha aqui em Redding, e ele falou: Eu estou tentando chegar em Reading, estou tentando ir para Reading para o lançamento de algo e eu não estou conseguindo ir. E eu vi os stories de você e do seu time ali na Flórida e eu fiquei com inveja de vocês. E eu estou te compartilhando isso para não deixar isso crescer no meu coração. E eu falei: Que lindo a pessoa é, perceber que aquilo poderia ser uma semente ali de inveja, de algo que poderia crescer e gerar uma desconexão, gerar uma separação ali como Adão e Eva, que no jardim escolheram se esconder da presença de Deus, o lugar mais seguro que eles poderiam estar, no meio do pecado que eles tinham acabado de cometer. Eles se esconderam da presença que era aquilo que poderia guardá-los, que poderia limpá-los, né? Então, muitas vezes no nosso coração a gente permite que coisas entrem e a gente se esconde. A gente esconde aquilo que a gente porque a gente acha que a nossa outra versão é a que os outros querem ver. A gente acha que a versão que a gente está criando ali com as nossas folhas de figueira, ela é a melhor versão que a gente pode apresentar. E eu sinto que hoje o Senhor está removendo essas folhas de figueira do nosso meio. Amém? É, é interessante que o menor versículo da Bíblia é João 11:35. São duas palavras. Jesus chorou. Em inglês é Jesus wept. Também são duas palavras.
a Bíblia não foi escrita em versículos, né? Mas eu acho interessante que o Senhor, em toda a sua soberania, permitiu que quando a Bíblia fosse quebrada ali em versículos, ele permitiu que o versículo que deixou o seu próprio filho tão vulnerável, que é ele chorou, fosse o menor versículo, porque fosse o mais fácil de ser lembrado. Eu lembro quando a gente estava aqui na escola, no primeiro ano, a gente tinha um dos deveres de casa, era que toda semana você tinha que decorar um versículo. E teve uma semana que a minha irmã escolheu Jesus chorou. Aí eu falei, Clarissa, não vale, Jesus chorou. Aí ela falou, ué, mas é um versículo. E isso é tão interessante, porque realmente é o versículo mais fácil de você memorizar. Você não precisa nem pensar duas vezes. Jesus chorou. E o Senhor permitiu que a gente lembrasse que o próprio filho dele chorou. Quando ele era homem, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia que o milagre ia acontecer, mas ainda assim ele chorou. Então, por que nós temos tanto medo de chorarmos? Por que nós temos tanto medo de sermos vistos no nosso lugar de vulnerabilidade? Por que nós temos tanto medo da dor? Por que nós temos tanto medo da dor do nosso amigo, do nosso irmão? Eu já fui em tantos velórios de igrejas cristãs e eu vejo as pessoas falando assim: não chora, não chora, porque ele está na eternidade, essa pessoa já está na eternidade, ele está bem com Jesus. O próprio Jesus sabia que Lázaro iria voltar e ele chorou. Por que nós temos tanto medo da nossa vulnerabilidade, das nossas lágrimas? A Brené Brown, ela disse uma frase que é maravilhosa, que é: a vulnerabilidade é o centro, o coração das experiências humanas que são significativas. A vulnerabilidade é o centro, o coração das experiências humanas significativas. Você quer ter uma experiência com o Senhor que seja significativa? Você precisa ser vulnerável. Você quer ter uma experiência nessa escola que é significativa? Você precisa ser vulnerável. Você quer encontrar o Senhor de um modo que você nunca mais seja o mesmo? Você precisa ser vulnerável. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa permitir que Ele entre nos lugares mais escuros de quem você é, os lugares que você não deixou ninguém tocar. Você não deixou o seu discipulador tocar, você não deixou os seus líderes tocar, você não deixou os seus mentores aqui na escola tocar. Você precisa deixar ele entrar nesses lugares do seu coração. Agora eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha jornada de vulnerabilidade. Muitos de vocês sabem, eu cresci na igreja, eu cresci com o Senhor. Graças a Deus eu nunca desviei. Estava falando com um time algumas semanas atrás, quando eu comecei a me esfriar com o Senhor, que foi ali no início da faculdade, que eu estava pensando, será que vou desviar? É o máximo que aconteceu. O pessoal está rindo aqui. É, será se vou desviar? Será se vou me esfriar? Eu comecei a falar palavrão. Era a única coisa. O meu maior pecado foi falar palavrão. E não tô rindo, gente, não é porque é legal falar palavrão, não, né? Mas é porque eu lembro que até o Steve, que é meu chefe, me perguntou uma vez: Paulo, você teve alguma estação da sua vida que você foi, tipo, filho pródigo? Eu falei: olha, a minha estação de filho pródigo, eu falei palavrão. Foi o máximo que aconteceu, graças a Deus. O Senhor me guardou tanto. Mas eu realmente cresci num lar evangélico, fui batizada muito nova, passamos por várias coisas como família, muitos desafios. Vocês conhecem os testemunhos da minha família, né? A gente perdeu tudo, mudamos para fazenda, ressuscitamos galinha. Quem não conhece a história do testemunho das galinhas, entra lá no meu Instagram para você ver. Meu pai faleceu na sala de casa, nós oramos, ele ressuscitou na sala de casa. Então, nós passamos por muitas coisas como família, né? Mas eu vim aqui para Bethel em 2014 e eu fiz o meu terceiro ano com a Callie Heiligenthal. A Callie, ela era nossa pastora de adoração ali no segundo ano e, o terceiro ano eu fiz com ela. E o terceiro ano você é basicamente mentoreado por algum líder da casa e você serve aquela pessoa. E eu lembro que quando eu comecei a servir aquela, ela tinha acabado de ter a primeira filha dela. E o nome dela era Elsie, e eu senti no meu coração que eu precisava servir a Callie ali como mãe também. E eu falei para ela, Callie, eu sinto que eu preciso te servir como mãe. E ela falou assim para mim, olha, Paula, não quero que você me sirva como mãe, porque você se inscreveu para ser
aqui parte da equipe de adoração, não tem nada de você virar babá para mim, de graça. Aí eu falei, olha, Kelly, quando eu me inscrevi para te servir, eu me inscrevi para te servir como, sim, pastora de adoração, mas também como mãe, como esposa, como mulher de Deus, e eu quero servir você em todas as áreas. E eu senti do Senhor que eu preciso te servir nessa área como mãe. E aí ela falou, aí ela chorou muito, amém, nós nos abraçamos. Aí nós combinamos, então, eu falei, então toda semana eu vou na sua casa e vou cuidar da Elsie para você. Eu comecei a cuidar da Elsie, a filha dela mais velha. E ali no meio, mais pro final do meu segundo ano, a Callie ficou grávida novamente e ela teve a Olive, que foi a segunda filha dela. E ali, do mesmo modo, eu continuei ajudando eles ali e cuidando das meninas e me tornei, assim, bem parte, assim, ali da família nesse sentido. Sempre que a Kelly viajava, eu viajava com ela. A minha intenção era sempre de servi-la no que eu pudesse. Então, ela viajava, eu ia com ela. Eu lembro uma vez que ela estava grávida da Olive, ainda nós viajamos por 10 dias nos Estados Unidos, um ônibus, aqueles ônibus de turnê, assim, e ela gravidíssima e eu cuidando da Elsie. Então, servia ela bastante nesse sentido. E aí a Olive veio, cuidava bastante das duas. Quando a Olive nasceu, eu cuidei da Elsie no final de semana que a Olive estava no hospital nascendo. E levei a Elsie no hospital para a Elsie conhecer a Olive como a irmãzinha dela ali do coração. Ficou em casa, ficou dormindo com a gente lá em casa aqueles dias. Foi muito lindo. Quando a Olive fez um ano, eu fiz o bolo de primeiro ano dela, elas me chamavam da Cake Lady, a moça que fazia os bolos delas. Nos aniversários, eu sempre fazia os bolos das meninas. E quando foi ali em 2019, é, um final de semana, a Kelly falou para mim, Paula, eu tô querendo viajar. A Olive tinha 2 anos, a Elsie estava ali com 3 anos e meio. Eu tô querendo viajar esse final de semana com o Andrew, é, e nós estávamos querendo saber se você topava vir ficar com as meninas. Vão vir as minhas outras alunas de terceiro ano, então você só precisa vir nos horários que elas não estiverem aqui. Aí eu falei, amém, claro, com o maior prazer. E eu não ia ficar lá numa das noites, porque tinha uma das meninas para cuidar, mas eu senti no meu coração que eu tinha que ir para lá, naquela noite. Fiquei pensando principalmente na Olive, que era a mais pequenininha, ela tinha 2 anos. E e aí eu falei, não, eu vou para aí hoje à noite mesmo, fico com as meninas e com a menina mais que ia ajudar a cuidar da Olive. E durante aquele dia a gente já recebeu as meninas estavam cuidando, a Olive tá com um pouquinho de dor na barriga, tem alguma coisa acontecendo. E quando eu cheguei lá à noite, ela não estava passando bem, e eu senti uma coisinha assim no meu coração, a Olive não tá bem. E eu falei, amém, Senhor, eu vou ficar aqui com ela e passamos a noite inteira ali tentando decidir o que que a gente ia fazer, levava no hospital ou não. É, e eu senti algo no meu coração, realmente alguma coisa estava errada. E eu coloquei diante de Deus, eu falei, Senhor, se tem alguma coisa errada com a Olive, me ajuda a não dormir, eu quero ficar acordada a noite inteira. E eu lembro que eu coloquei vários alarmes no celular durante a noite. E toda vez que o alarme tocava, eu estava acordada, fiquei acordada com ela a noite toda. E a gente decidiu que eles iriam voltar mais cedo da viagem e iriam levar ela no hospital. Eles preferiam que eles levassem ela no hospital. Então, eles iam pegar o carro umas 6:30 da manhã e voltar e levar ela no hospital. Quando foi mais ou menos 6 horas da manhã, a Olive estava no meu colo. Quero que vocês entendam que, para mim, essa menina era, como eu falei, eu fazia o bolinho de aniversário dela. é, um chamego, assim, total, uma sobrinha, assim, do coração para mim mesmo. Então, muito amor mesmo pela Olive. Mas quando foi ali mais ou menos 6 horas da manhã, a Olive simplesmente faleceu no meu braço. E eu comecei a clamar, comecei a gritar, comecei a falar, Olive, acorda, Olive, acorda. E como eu falei com vocês, meu pai também faleceu na sala de casa e nós oramos e ele voltou. É, Então, naquele momento, eu tinha no meu coração, eu vou orar para ela voltar, mas eu não tinha só aquilo, vou orar para ela voltar com fé de que ela iria voltar. Eu tinha certeza de que ela iria voltar, porque eu já tinha visto uma pessoa indo e voltando. Então, naquele momento, eu comecei, Olive, volta, Olive, acorda, ela não voltou.
nós ligamos para a emergência aqui nos Estados Unidos, ela veio e nisso já com a Kelly, com o Andrew no FaceTime, eu fui na ambulância com ela no hospital, fomos para o hospital, meu pai nos encontrou no hospital, ficamos na sala ali do hospital por uns 40 minutos, eles tentando trazer ela de volta, ela nunca voltou. E muitos de vocês podem ter acompanhado essa história da Olive, porque foi quando se tornou um movimento de oração mundial mesmo, para que a Olive ressuscitasse por, se eu não me engano, foram 4 ou 5 dias, nós oramos pela ressurreição da Olive. E muitas pessoas falando aqui, sim, oramos por ela, orei demais por ela. E nós começamos ali a orar pela ressurreição dela, que ela e o Andrew chegaram no hospital. Tem muitos detalhes da história que, se eu fosse de fato sentar aqui e contar para vocês todos os detalhes, a gente ficaria assim, horas, né? O pessoal do meu time, que eu já contei para eles os detalhes mesmo, a gente passou literalmente horas sentados ali, eu contando cada detalhe. Mas ali para mim foi um momento em que, para ser bem sincera com vocês, que eu tive que de fato aprender se o Senhor é bom. Será que eu acredito que ele é bom? Será que eu acredito que ele ressuscita os mortos? Será que eu acredito que ele é soberano? Como que você acredita que ele ressuscita alguém dos mortos quando alguém que você ama tanto é tirado dos seus próprios braços? Como que você acredita que ele é bom quando você experimenta a morte para uma pessoa tão novinha, né? Um bebê, basicamente. Você vê aquele bebê indo embora. Que quando a pessoa é mais velha, apesar de ser muito difícil, sempre nós temos a sensação de, tipo assim, viveu a vida e tudo mais, né? Mas uma criança tão novinha, de 2 anos. E ali, para mim, eu comecei um processo de muita dor, muito trauma, muitos questionamentos, é, muita coisa envolvida naquele processo ali da Olive. E eu lembro que foi naquele processo em que eu tive que descobrir que eu precisava de ajuda. Foi naquele processo em que eu descobri que a minha dor seria curada, sim, mas não só com a força da Paula. Eu estava muito acostumada em ser forte, em ajudar os outros, em ser alegre, em ser aquela que os outros vinham e que eu podia entregar a minha força para eles. Mas naquele momento eu tive que descobrir o poder da minha comunidade, eu tive que descobrir o poder das pessoas que estavam comigo, o poder de ser vulnerável mesmo e de precisar de ajuda. Eu lembro que ali no segundo dia do falecimento da Olive, eu estava no sofá de casa e eu estava arrasada, muito, muito, muito triste. E, assim, gente, eu tenho uma foto no meu celular daqueles dias irreconhecível, assim, parecia um zumbi andando mesmo. E eu lembro que eu levantei, eu sentei assim no sofá e chorei, 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 chorei. E dormi chorando. Quando eu acordei, um amigo meu, que é um irmão do coração, o Morgan, ele era o pastor de adoração do terceiro ano. Naquela época eu trabalhava como administradora do terceiro ano. Eu acordei e ele estava sentado no sofá. E quando eu acordei e eu vi o Morgan sentado ali no sofá, eu não sei te explicar o meu sentimento ali na hora, porque eu me senti tão vulnerável. Era um momento em que eu sabia que ele sabia a minha dor, ele sabia. Eu estava completamente destruída naquele sofá. E eu me senti vazia ali naquele momento. Eu olhei para ele e, ao mesmo tempo que eu me senti tão vulnerável, eu me senti tão amada. Porque ele não estava assistindo televisão, ele não estava no celular, ele não estava nada. Ele não estava tentando falar comigo, ele não estava tentando me acalmar, ele não estava me fazendo perguntas, ele só estava ali sentado comigo. E eu lembro que aquilo me constrangeu tanto e eu me senti tão amada, me senti tão coberta. E alguns meses depois se passaram e eu fiz um SOSO, né? E no SOSO eu fui vendo como o processo sempre foi com Jesus. Jesus estando comigo em cada momento. Jesus estando sentado do meu lado no sofá na hora que ela faleceu. Jesus estando comigo do meu lado
na sala do hospital enquanto tentavam acordá-la. Jesus comigo ali nos momentos em que às vezes eu não conseguia ficar em pé, eu tinha que deitar no chão de tanta tristeza, era uma tristeza que me consumia. E naquele momento ali no sofá, de repente Jesus me mostrou ele sentado no sofá do meu lado. E ele falou comigo, Paula, aquele momento foi tão significativo para você e algo que você nunca esqueceu, porque você viu com os seus olhos naturais aquilo que estava acontecendo no sobrenatural, que era eu sentado do seu lado. Eu estava com você no meio da sua dor. E ele foi me mostrando que no meu processo de cura, ele não estava com pressa de me tirar daquele lugar, mas ele tinha uma cura para mim. Muitas vezes, quando nós estamos num processo de depressão, porque eu entrei num processo de depressão muito grande, queridos, para vocês terem uma ideia, assim, ela faleceu em dezembro de 2019, mais ou menos ali em julho de 2019, eu não tinha mais vontade de viver, assim, era inexistente. Eu nunca cheguei a pensar em cometer um suicídio ou algo assim, porque tenho, né, muito temor ao Senhor, mas a vontade de viver, ela não existia mais. Muitas vezes eu orava e falava assim, Senhor, se o Senhor puder, me leva, Senhor. Porque a minha sensação era mesmo que o Senhor me cure, eu não vou voltar a ser quem eu era. Eu nunca mais vou ser feliz. E muitas vezes, quando as pessoas estão em processo de depressão, elas acabam cometendo um suicídio ou fazendo algo ou permanecendo mesmo naquele processo de depressão porque elas não veem uma saída, elas não veem uma forma de sair daquele lugar. E eu lembro que o Senhor me deu uma visão e era um quarto preto fechado e era a minha sala de dor. E eu entrava naquela sala de dor sozinha. E ele falava assim para mim: Eu só vou entrar se você quiser que eu entre com você. E em muitas lágrimas eu chorei e falei: Senhor, eu não quero que o Senhor entre porque é muito feio. Esse quarto é muito feio. E eu não quero que o Senhor saiba que esse quarto existe. Não quero que o Senhor saiba que esse lugar tão feio existe dentro de mim. Porque eu quero ser linda para o Senhor, eu quero ser aquela filha perfeita. De todas as pessoas que eu mais amo é o Senhor. E se eu quero que as pessoas à minha volta me vejam tão linda quanto mais o Senhor. E, e ele falou para mim: Eu não tenho medo desse quarto, Paula, mas eu só vou entrar se você quiser. E eu lembro que eu peguei a mão de Jesus e eu chamei ele para entrar naquele quarto comigo. E quando ele entrou, as paredes eram tão feias daquele quarto, elas eram nojentas assim. E ele de repente começou a andar pelo quarto. E ele ia passando a mão na parede, assim. Ele não tinha medo daquelas paredes feias. Ele não achava elas nojentas, ele nem achava elas feias. E ele ia passando a mão, assim. E de repente, algumas daquelas paredes tão feias, tão nojentas, elas ficavam retinhas. Elas ficavam limpas. E aí, de repente, outras paredes não. E ele falava assim para mim: Nós vamos trabalhar nessas paredes. E eu via nós dois juntos indo ali na parede e a gente removendo, assim, como fosse com uma espátulazinha, removendo as coisas das paredes. E aí eu via eu dormindo naquela sala e ele continuando limpando as paredes. Ele falava para mim: Mesmo quando você dorme, eu cuido desse lugar de dor. Mesmo quando você dorme, eu estou removendo essa tristeza, eu estou removendo essa dor do seu coração. E aí ele virou para mim e falou assim: Paula, você não precisa morar aqui dentro. Vamos sair dessa sala juntos? E ele pegava minha mão e nós saímos da sala juntos. E aí, de repente, nós voltávamos e ele falava assim para mim: esse lugar de dor, nós vamos tratar juntos. Não vai ser do dia para a noite que ele vai sumir, mas você não precisa morar nele. E é muito interessante isso. Muitas vezes nós temos um lugar de dor no nosso coração e a gente acha ou que a gente tem que morar nesse lugar de dor, a gente se sente até culpado de sair daquele lugar de dor, porque a gente, nossa, como é que o que que vão pensar de mim? Eu lembro que eu pensava isso quando eu tinha momentos de alegria, eu pensava assim, o que que vão pensar de mim? Vão pensar que eu não tô nem aí, que a menina faleceu. Vão pensar que eu não tô nem aí, que já passou e que tá tudo bem. Eu tenho que estar triste. E às vezes a gente tem um outro sentimento que é: nossa, será que eu nunca vou conseguir sair? Será que eu nunca vou ter um lugar de alegria mais? Será que eu nunca mais vou encontrar a luz? E o Senhor foi me ensinando nesse processo: você não precisa morar aqui, nós vamos entrar e sair, nós vamos entrar e sair.
E eu lembro em janeiro de 2021, de repente, um dia eu fui para terapia. Gente, eu fiz muita terapia. É muito importante vocês saberem disso. Tem muita gente que fala contra a terapia, que fala, não recomenda terapia. Eu fazia terapia, às vezes eu passava 6 horas em terapia, gente, em um dia só. Eu tinha duas terapeutas. Uma terapeuta, de trauma, que nós lidávamos com a questão do trauma mesmo, uma outra terapeuta que ela faz terapia de esquemas, que inclusive a Gésia, ela pode estar aqui na ligação, minha amiga do coração. Se não fosse ela, eu nem teria conseguido começar a fazer terapia. Às vezes é muito difícil para a pessoa começar a falar. E eu tinha muita dificuldade de falar sobre o assunto, até porque a história era muito exposta, né? Muitas pessoas conheciam muito o que tinha acontecido na época, então eu tinha muita dificuldade de falar sobre aquilo. Se não fosse a Gésia, eu não teria nem começado a falar. E às vezes eu saía de uma terapia e ia para outra. E se você está passando por um processo de depressão, ou se você está aconselhando alguém que está passando por um processo, eu recomendo muito que você busque terapia. É, na época também eu mudei a minha alimentação. Virei vegana por um tempo. Gente, eu fiz de tudo para ser curada. Comecei a tomar várias vitaminas diferentes e eu coloquei muito forte no meu coração. Eu vou ser curada, eu vou sair desse processo. E eu recomendo isso para vocês. Se você está num processo de depressão ou se você está aconselhando alguém num processo de depressão, você precisa encontrar um terapeuta, uma pessoa cristã. Encontre alguém recomendado. Às vezes, só a pessoa ser cristã também, gente, não significa que é uma cristã que acredite, no fato de que o Senhor ressuscita, pessoas de dentre os mortos. E vou te falar uma coisa: quando você está num processo de depressão, você se sente morto, você se sente dentro de uma caverna e você precisa do poder de ressurreição de Jesus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se ele me ressuscitou de dentre os mortos nesse meu processo, ele pode ressuscitar qualquer um, porque eu estava numas trevas profundas. As minhas trevas eram muito profundas. A minha dor era gigante. A minha dor me consumia, gente. Então, se ele me restaurou, não tem ninguém que ele não possa restaurar. Não existe uma pessoa que ele não possa tirar das trevas, porque ele fez isso por mim. Amém? Então, nesse meu processo, gente, eu fui encontrando essas pessoas que, de fato, foram me ajudando no processo. E eu quero falar com vocês hoje sobre 3 tipos de relacionamento que você precisa desenvolver na sua caminhada de vulnerabilidade, na tua caminhada de caminhar com o corpo de Cristo. E isso é fundamental. Eu vou pedir para alguém do time escrever aqui no chat o nome da Jéssica Monteiro. Muitas pessoas mandando várias recomendações, tem até alunos que são é, psicólogos também. Eu recomendo demais vocês procurarem um psicólogo maravilhoso e que vocês recomendem. Eu estava em uma igreja há uns meses atrás e uma menina passando por um processo de ansiedade tremenda, assim, com dificuldade até de ir para a igreja. É, e eu recomendei a Jéssica e a Jéssica tem ajudado essa pessoa. E, nossa, ela é outra pessoa, depois que nós voltamos. Então, recomendo muito, viu? Maravilhosos. É isso aí. Vamos lá. 3 tipos de relacionamento que eu sugiro que você tenha na tua caminhada e que na minha caminhada de cura foram essenciais para mim no meu processo. Gente, vocês estão bem? Eu sei que é uma história dura, é difícil, mas é importante que vocês escutem esse tipo de coisa para que vocês possam ser solidificados como líderes, viu? É bem uma um papo de mesa, sessão família. Amém? Então vamos lá. 3 tipos de relacionamento que você precisa ter na sua vida. Número 1, líderes e mentores. Essas pessoas, elas te dão sabedoria. Elas vão te ajudar a encontrar o que você precisa nesse processo. Eu lembro que no meu processo eu tinha o Carl Richardson, ele era o diretor do terceiro ano aqui presencial, e eu lembro que nos meus dias difíceis, em que às vezes eu não conseguia nem trabalhar, o Carl me ligava e ele falava assim para mim: Paula, o que você precisa hoje? E eu lembro que naquele momento eu parava e eu falava assim: Carl, hoje eu preciso dormir. Aí ele: ok, então hoje você vai ficar em casa, você não vai trabalhar e você vai dormir. Paula, o que você precisa?
Hoje, Carl, eu preciso trabalhar. Eu preciso colocar minha mão no arado e não pensar nisso. Amém. Então hoje você vai trabalhar, Paulo. Carl, hoje eu preciso de um tempo com você para você me ajudar a processar algumas emoções. Amém. Então vem no meu escritório, horário tal, e eu vou te ajudar a processar essas emoções. Você precisa de líderes que te deem sabedoria. Nos momentos em que você tá cheio de dor, você tem uma dificuldade de encontrar a luz e você precisa de alguém que te fale assim: olha, tem uma luz aqui, existe uma saída para você, existe um caminho. Alguém que já tenha passado por uma jornada similar ou que já tenha visto alguém passando por uma jornada similar e consiga te falar o seguinte: você vai sim conseguir, você vai sim transbordar, você vai sim vencer isso. Então, número um, você precisa de líderes ou mentores. Número dois, você precisa de companheiros. Companheiros, amigos. A gente em inglês fala peers. Eu quero que você pense no sentido de ombro a ombro. Pessoas que estão caminhando aqui, ó, que o teu ombro bate no ombro dela. Essa pessoa não é necessariamente a pessoa que vai ter a maior sabedoria do universo para te dar, ou que tenha uma resposta para você, ou que tenha algo para te dar naquele momento, mas essa pessoa é a pessoa que é como o Morgan ali, meu amigo, que senta no sofá ali com você e que pega e fica sentado com você enquanto você chora. É aquela pessoa que você precisa. Cara, eu lembro que no processo, às vezes, eu precisava só ir pro meu carro e chorar. Eu tinha amigos que sentavam comigo no carro e choravam comigo. Então, você precisa de pessoas que sentem no carro com você e chorem com você. Você precisa de. Eu lembro que durante aquela semana eu tive que ir na polícia levar a minha camiseta, a minha camisa, porque a neném tinha vomitado na camisa, eles queriam ver o que estava no vômito dela. Olha só, gente, os detalhes das coisas. E eu lembro que o Morgan e a Rebeca, a esposa dele, foram comigo na polícia e ficaram sentados comigo na polícia e cuidando de mim ali. Então, vocês precisam dessas pessoas, pessoas que caminhem com vocês, pessoas que estejam com você no processo, nas situações em que você nem imagina. O Morgan e a Rebeca, a esposa dele, passaram 11 dias indo para minha casa todos os dias. Eu acordava, eles estavam na minha casa, até a hora de eu dormir, eles estavam comigo. Então você precisa dessas pessoas. E por último, você precisa de pessoas que você está derramando sobre essas pessoas. Eu lembro que no meu processo eu tinha duas alunas de terceiro ano e eu falei assim, Senhor, como é que eu vou mentorear essas meninas, né, no meio desse meu processo? No meio disso tudo que eu tô passando, o que que eu faço com essas meninas? E eu lembro que o Senhor falou comigo sobre Getsemane. E ele falou assim, Paula, é, quando Jesus estava orando ali no jardim, quando ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, não tinha ninguém ali com ele para ouvir essa oração, para registrar essa oração. E dali, daquela oração, ele já foi pego e teve que e foi ser crucificado. Ele não teve tempo de conversar com os discípulos dele ali entre aquela oração e a crucificação. Jesus escolheu depois da ressurreição, nos momentos que ele teve com os discípulos, ele escolheu abrir a oração mais vulnerável que ele fez. Como Deus, 100% Deus, 100% homem, ali no jardim, ele escolheu abrir. Sabe o que eu falei naquele momento? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele escolheu falar: olha, eu estava com tanto medo que eu suei sangue. Você está entendendo que o próprio Filho de Deus, o mesmo Deus, gente, pensa comigo, Jesus, ele era um com Deus antes dele vir para a Terra. Na fundação do mundo, Jesus já existia. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, Jesus estava abrindo o Mar Vermelho. Você está entendendo? Quando Abraão olhou para o céu e viu o céu estrelado, o Senhor falou: olha, o céu, quantas estrelas tem no céu? Era Jesus falando com Abraão. É o mesmo Jesus. De repente, ele é homem e ele está suando sangue. Esse mesmo Deus, ele está suando sangue, porque ele está atemorizado. E ele
escolhe, depois da maior vitória da história da eternidade, que é o Filho de Deus ressurreto, partindo o véu do templo, permitindo o acesso dos gentios e dos judeus ao Santo dos Santos, removendo as chaves das cadeias do inferno das mãos do diabo, a maior vitória da história da eternidade, depois da maior vitória da história da eternidade, Jesus senta com os seus discípulos e conta: eu suei sangue, eu tive medo. Eu pedi ao Pai que removesse de mim esse cálice. Jesus é um modelo perfeito de liderança. Jesus é um modelo perfeito de como seguir a Deus. Jesus é um modelo perfeito de como eu posso operar no sobrenatural, mas ainda assim ser humano. E ele deixou isso para nós. Você está na dúvida, Paula? Como eu me porto como líder? Paula, como eu me porto como uma pessoa passando por dificuldades nesse mundo? Jesus é o modelo perfeito e ele nos mostrou que, mesmo como o maior líder da história da humanidade, ele foi vulnerável com os seus discípulos. Ele contou, ele fez questão que tivesse registrado na nossa Bíblia: eu suei sangue, eu pedi que fosse removido de mim. Então, quantos de nós não podemos ir diante do Pai e falarmos: Senhor, eu coloco diante de Ti aqui as minhas dúvidas, eu coloco aqui diante de Ti aquilo que eu não compreendo, eu coloco aqui diante de Ti aquilo que eu não tenho certeza, eu coloco diante de Ti aquilo que eu tenho medo, eu coloco diante de Ti aquilo que eu preciso que a Tua vontade venha e faça sobre mim, porque Jesus deixou ali a chave para nós, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Pai. Nos lugares em que nós não somos fortes o suficiente para os nossos liderados, nos lugares em que nós não temos a resposta, nos lugares em que nós somos frágeis, nos lugares em que nós não somos perfeitos, a vontade de Deus, ela vem e ela gera a maior vitória de todos os tempos, assim como foi com Jesus ali na cruz do Calvário. Amém? Você não será 100% amado se você não for 100% visto. Eu falo isso sempre nas entrevistas, né? Quando eu abria, principalmente o pessoal ali da primeira, da segunda turma, eu sempre abria os grupões das entrevistas e eu sempre falava isso para vocês: você não será 100% visto, você não será 100% amado se você não for 100% visto. O que que isso quer dizer? Se existe alguma parte de você que você está escondendo, se existe alguma parte de você que você está ali tentando criar uma camada para as pessoas verem, no fundo do teu coração, você sempre vai ter a dúvida: se essa pessoa visse, será que ela iria me amar? Se essa pessoa soubesse isso, será que ela ainda iria me escolher? Então é importante que você permita que as pessoas que estão à sua volta escolham ver aquilo que está dentro de você e ainda assim te amar. Amém? Eita, Deus bom. Ó, eu tenho várias outras chaves dessa aula que eu não vou dar todas elas para vocês, porque eu fiquei bastante tempo aqui, né, nesses pontos. E já são 3:05. É, mas eu quero deixar algumas dessas coisas para vocês. E é, queremos tudo. A Gisela tá aqui, queremos tudo. Queremos tudo. Eu quero dizer só para vocês o seguinte: é muito importante que você desenvolva essa comunidade que existe, esses 3 níveis de relacionamento na sua volta, para que você possa de fato se abrir, para que você possa de fato ser vulnerável e que na sua vulnerabilidade você possa crescer. Você só vai crescer se você sair da sua zona de conforto. E você sair da sua zona de conforto quer dizer que você está escolhendo ser vulnerável. Então, coloquem isso na mente de vocês. Na BSC, a gente vem e a gente quer aprender tantas coisas. Me dá as aulas do Bill Johnson, me dá a aula do Chris Barton. Eu quero ler o livro do Chris sobre como profetizar. E eu vou ser o maior profeta da minha igreja. Gente, eu acho isso incrível. Eu quero que vocês sejam maravilhosos. Que vocês peguem os livros do Bill, do Chris, que vocês aprendam a profetizar. Eu quero tudo isso. Mas se tudo isso não for enraizado num lugar de intimidade com o Senhor, um lugar em que teu coração está aberto diante dele, em que teu coração é ali, ó, aberto diante do Senhor. Senhor, ali como diz o salmista em Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau. Você
precisa deixar ele entrar em cada parte da sua vida. E isso só vai acontecer se você for intencional no seu relacionamento com o Senhor, no seu relacionamento consigo mesmo e no seu relacionamento com as pessoas à sua volta. Então você precisa arrumar um jeito de ser intencional. Você não pode estar sozinho. Uma das estratégias de Satanás é nos isolar. Todas as vezes que você está sozinho, você é que a gente fala em inglês, easy target, um alvo fácil. Se você está sozinho, você é um alvo fácil. É como se fosse assim, se for todo mundo juntos aqui, nós somos os Avengers, nós somos os Vingadores. Junto aqui, a gente derrota o Thanos, a gente vai lá e a gente vai derrubar ele. Mas se for você sozinho, você pode ser o Thor, aquele que conseguiria total arrancar a cabeça dele. Mas você vai lá e corta a mão dele. Quantos já viram, gente, o filme dos Vingadores? Só preciso que vocês façam uma referência para os meus amigos nerds. Ajudar aqui, vi nada. Mas é isso, a gente precisa juntos derrotarmos o inimigo juntos. E a estratégia dele é sempre querer colocar a gente sozinho. Mas você, com a força do corpo de Cristo, você é muito mais forte. Nós não somos chamados para sermos uma unha sozinha, um dedinho sozinho, um mindinho sozinho. Nós somos o corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz que ele vai voltar para uma noiva. Uma noiva tem um corpo completo. Amém? Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Eu vejo direto, gente, olha, no Instagram, às vezes eu acho que o Senhor faz umas coisas comigo só para me provocar. Eu acho uns vídeos assim, aí entro nos comentários, vídeo cristão. Aí as pessoas falando assim, é por isso que eu deixei de congregar, é por isso que eu não sei o que lá, é por isso que eu não sei o que lá. Queridos, isso é a estratégia de Satanás para sua vida. Isso não é a estratégia do Senhor para sua vida. Você precisa pertencer ao corpo. Você precisa da força dos seus irmãos. Você precisa daqueles que te mandam uma mensagem e falam assim: ó, tô orando por você. Ó, sonhei com você ontem à noite. Eu tava falando pro time. Nas últimas semanas, todo dia eu recebo uma mensagem de alguém falando que sonhou comigo e tem uma palavra para mim. Que lindo poder fazer parte do corpo de Cristo, em que Ele entrega algo para a minha vida, através da vida da Rebeca, através da vida da Sara, através da vida da Aline, da Gisada, da vida, da Vitória, através da vida de cada um. Que lindo saber que nós não estamos sós e nós não precisamos estar sós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Então, hoje, eu sinto que, como um ato profético aqui da nossa turma, da nossa sala, nós vamos juntos nos lembrarmos do corpo, porque eu quero que você saia daqui hoje sabendo que o mesmo Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, habita dentro da Ponciane, habita dentro do Diego, habita dentro do Elias, da Lude, da Aline, da Andréia, da Aline, dentro de cada um de vocês. E juntos, nós somos o corpo de Cristo. Juntos, nós somos mais fortes. Se você tem alguém na sua comunidade que está passando por um momento de dor, talvez seja você, talvez seja alguém que você conhece. Eu tenho uma aluna que me mandou uma mensagem dizendo que eles perderam uma menina de 4 anos na congregação deles. Talvez seja alguém muito próximo a você, talvez essa seja a sua história. Eu quero te dizer hoje que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, que quer dizer faz de novo. Se o Senhor restaurou a minha alegria, não tem ninguém que ele não possa restaurar. Não tem ninguém. Eu lembro em janeiro de 2021, eu entrei na sala da minha terapeuta e de repente eu percebi que eu estava feliz de novo. De repente eu percebi que tinha voltado a minha alegria. De repente eu tinha voltado quem eu era. Eu estava conseguindo fazer piada de novo. Eu estava conseguindo ser eu mesma. Eu conseguia celebrar. Eu conseguia ter energia. Eu conseguia trabalhar. A minha memória tinha voltado. De repente eu tinha voltado. Só que eu não era mais a mesma Paula. Eu era uma Paula muito melhor do que a Paula que eu era antes de tudo aquilo que eu tinha vivido. Eu agora não era só a Paula
que acreditava no Senhor e que sabia que Ele era bom. Agora eu tinha certeza que Ele era bom. Agora eu não só sabia que Ele ressuscitava as pessoas de dentre os mortos, mas eu sabia que Ele tinha dado seu Filho Jesus para morrer numa cruz do Calvário, para que nós não fôssemos só ressurretos nessa vida, mas na eternidade, que nesse momento a Olive está viva na eternidade com Cristo Jesus e que o único motivo pelo qual ela está viva é porque o filho dele entregou a vida dele na cruz do Calvário. E é essa a vitória que nós temos na cruz. É o fato de que nós temos Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, nessa vida, mas nós temos ele na eternidade. Nós temos a bondade do Senhor que nos constrange agora e na eternidade. Nós temos um trono de justiça e de alegria e de paz que está sempre de braços abertos para receber os seus filhos. Nós estamos agora assentados em regiões celestiais com Cristo Jesus. É essa a verdade da cruz. Satanás tenta nos fazer nos focar na fotinho. É isso aqui, a sua vida é isso aqui, é o que eu estou vendo aqui agora. Não, isso é uma foto de um filme tão eterno. O que nós vivemos aqui agora é uma foto de um filme eterno do que nós vamos viver com Cristo. Ele quer nos convencer que o que você faz agora é pequeno, que o que você vive agora é o resumo da sua vida. Não, não é o resumo da sua vida. É uma foto do que nós vamos viver com Cristo pela eternidade. E, queridos, vocês irão viver com Cristo na eternidade. Não se esqueçam disso. O que a gente vive agora é tão pouco, é tão pequeno comparado com o que será a grande glória do Cordeiro de Deus assentado no trono, e em toda língua, todo povo, toda nação prostrado diante do Cordeiro de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É esse o Deus que nós servimos. É para isso que nós estamos vivendo essa vida. É para isso que nós acordamos toda manhã. É para isso que vocês estão nessa aula. É para isso que vocês estarão na aula amanhã. É para isso que vocês estão lendo livros. É para isso que vocês estão lendo a palavra de Deus. Gente, posições, títulos, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, festas, casamento, influência, tudo isso é pó. Paulo disse: eu considero isso como lixo, eu considero tudo como perda, é tudo perda comparado com a glória da eternidade com Cristo Jesus. E é isso que vocês precisam carregar. É essa resposta que o mundo precisa. Nós não estamos vendendo um evangelho de que você vai vir para Jesus e tudo vai dar certo. Sim, de verdade, ele tem vida em abundância para nós. Sim, ele ressuscita pessoas de dentre os mortos. Sim, ele cura os enfermos. Mas ainda se a gente for lançado na fornalha, se nós formos queimados na fornalha, ainda assim nós creremos que Ele é Deus. Nós vamos sim, todas as vezes que tiver alguém com câncer na nossa frente, nós vamos orar para que ela seja curada, porque nós acreditamos que o Senhor ainda cura os enfermos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Mas, se nós tivermos um caso, como foi da nossa querida Karine, e nós perdemos alguém ao mesmo tempo que nós ficamos tristes pela perda, ao mesmo tempo nós celebramos a vida dela na eternidade nesse momento. Ainda agora ela vive com Cristo Jesus e é essa a vitória que nós temos em Cristo. Então eu preciso que vocês saiam hoje dessa aula com esse colar, o colar de pérolas que eu entrego para vocês hoje. Nós viveremos na eternidade com Cristo. Nós estamos vivendo uma vida aqui que não é só para nós, é pelos nossos filhos, é pelos nossos netos, é pelos nossos bisnetos, para que eles também vivam na eternidade, para que eles também conheçam o Cordeiro Santo de Deus, para que eles também conheçam a bondade de Deus, para que eles também conheçam o nosso Deus como um Deus presente em meio à dor, em meio à tribulação. Amém? Então hoje eu quero que a gente juntos nós vamos tomar a ceia. E nós vamos nos lembrar que nós somos parte do corpo de Cristo. Nós também vamos lembrar do sacrifício que foi feito por cada um de nós. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias comigo em Lucas. Obrigada, Jesus. Nós vamos ler Lucas, capítulo 24, verso 30. Obrigada, Jesus. Eita, eu abri errado.
Eu tô abrindo. É. Oh, meu Deus. É o quê? É. Ah, é porque eu abri em outro lugar. Peço perdão, igreja. É que eu tava lendo no 37. Peço perdão, galera. Verso 30. Vamos lá. Glória a Deus, igreja. Eu tava aqui no fogo, de repente. Tive que ir para os meus próprios erros, a minha vulnerabilidade. Vamos lá. Lucas 24, verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e deu a eles. Eu quero que vocês peguem o pão agora, todos juntos, a bolachinha, se você tiver qualquer coisa aí. E eu quero agora que vocês quebrem o pão. Aprendi isso com o pastor Bill Johnson. Juntos, quebrem e ouçam o barulhinho dele sendo partido. Senhor, nós nos lembramos, Jesus. Nós nos lembramos do teu sacrifício na cruz do Calvário. E nós te agradecemos, Deus, pelo teu corpo sendo partido, sendo quebrado por nós, para que o nosso corpo seja feito um, Senhor. Para que o nosso corpo seja feito inteiro, Pai. Nós te agradecemos porque pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. No lugar aonde você sofreu, no lugar aonde você foi partido, no lugar aonde você foi cortado. Agora nós somos feitos um. Nós somos feitos inteiros. Em nome de Jesus, Pai. Agora eu quero que cada um de vocês, aonde você estiver, comece a declarar agora cura sobre o seu corpo, cura sobre o corpo de alguém que precisa de cura hoje. Comece a falar agora os nomes em voz alta de pessoas que precisam de cura, circunstâncias na sua vida que precisam de cura. Talvez você esteja gripado, como eu, você precisa de cura. Talvez tenha alguém na sua família que precisa de cura. Comece a declarar agora: o corpo dele foi partido para que o meu corpo fosse inteiro. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Agora agradeça a Ele pelo corpo dele. E você pode comer o pão. O verso 30 não é a ceia. Porque... Amém, queridos. E do mesmo modo, vamos agora pegar o cálice. E eu quero que vocês se lembrem do sangue de Jesus que foi derramado por nós. É o sangue dele que nos lava, é o sangue dele que nos cura, é o sangue dele que retira os pecados, é o sangue dele que faz com que tudo se faça novo. Amém? E também, do mesmo modo, aprendi com o pastor Bill Johnson. Agora eu quero que vocês comecem a declarar o sangue de Jesus sobre cada pessoa da sua família agora. Comece a falar o nome do seu esposo, da sua esposa, o nome dos seus filhos, o nome dos seus netos. Comece a falar agora em voz alta, Senhor, eu declaro o sangue de Jesus agora sobre o meu pai, sobre a minha mãe, sobre a Clarissa, Deus, sobre a Vitória, sobre a Marina, sobre a Duda, sobre cada pastor da BCC em português, sobre o Davi, sobre a Lívia, Senhor. Pai, eu declaro, Deus, o teu sangue sobre cada pessoa, sobre a Marina, sobre a Mariana, Pai, sobre suas famílias, Deus, eu declaro o teu sangue que nos cura, o sangue que nos lava. Agora comece a declarar o sangue de Jesus sobre as pessoas que ainda não conhecem a Ele. Existe alguém que você ora pela conversão dessas pessoas? Comece agora a declarar o sangue de Jesus sobre elas agora. Obrigada, Jesus.
Obrigada, Jesus, pela conversão de cada um deles, Pai. Eu declaro agora que eles também serão lavados pelo teu sangue. Nós declaramos o teu sangue, Pai, sobre cada um deles. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos tomar. Amém, Jesus. Pai, coloquem as suas mãos assim, queridos. Pai, eu abençoo, Deus, hoje. Cada aluno, cada aluna, Pai. Eu te agradeço, Deus, por estar lavando o teu corpo, Pai. Obrigada, Deus, por remover tudo aquilo que não pertence a ti, Deus, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não tem a ver contigo, Senhor. Nos lava, Deus, hoje. Nos lava, Jesus. Pai, obrigada por restaurar o corpo de Cristo. Nos une novamente, Senhor. Nos une novamente, Pai. Une a tua noiva, Senhor. Que nós sejamos um, Pai. Eu declaro hoje sobre cada aluno, cada aluna aqui nessa ligação. Eu declaro, Deus, que eles terão mentores em suas vidas, Deus. Líderes que vão falar nas áreas das suas vidas, que vão aconselhar, que vão mentoreá-los, que serão uma voz de sabedoria sobre eles. Pai, eu declaro amigos, Deus, companheiros, pessoas que caminhem ombro a ombro com cada um deles, Deus. Pai, eu declaro, Deus, também sobre eles, pessoas que eles estarão mentoreando, pessoas que eles estarão cobrindo, pessoas que eles estarão encorajando, Deus. Obrigada, Deus, obrigada, porque o Senhor tem levantado, Deus, pessoas para estarem caminhando com cada um desses alunos e alunas hoje, Deus. Pai, eu os abençoo, Deus, eu te agradeço pelo coração corajoso e vulnerável que eles têm, Deus, diante de ti. E, Pai, que eles possam crescer a cada dia mais em ousadia contigo, intimidade contigo, Deus, conhecimento de quem tu és, Senhor. Obrigada, Deus, por cada um deles, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, eu amo vocês. Vocês são maravilhosos. Obrigada por ouvirem a minha história hoje. É muito lindo para mim poder caminhar com vocês. Vários de vocês há tanto tempo já caminhando com a gente, já há quase 2 anos agora. Eu quero dizer que vocês são um presente de Deus para nós. É, até o pessoal do primeiro semestre deve ser meio estranho assim ver a forma como a gente fala, mas eu quero que vocês saibam que a gente ora por vocês, a gente coloca a vida de vocês diante de Deus. Então, todas as vezes que você ora por alguém, o Senhor desperta o amor dele por aquela pessoa. Então, a gente de verdade ama vocês, porque nós oramos muito por vocês. Vocês são resposta de oração mesmo. Nós cremos que o Senhor tem levantado pessoas que amam a Ele, que buscam intimidade com Ele, buscam conhecê-lo de verdade e que serão líderes que vão transformar o corpo de Cristo. E vocês são a resposta disso. Então, hoje, o objetivo dessa aula aqui é eu modelar para vocês como que vocês podem ser líderes vulneráveis, porque a tua vitória é a vitória dos outros. Aquilo que você conquistou será a conquista dos outros. Eu vou terminar com isso. Eu lembro uma amiga minha uma vez me contou uma metáfora que eu nunca esqueci no meu processo, foi muito forte para mim. Quando eles vão criar o antídoto de uma picada de cobra, eles não, muitas vezes eles pegam o veneno da cobra, colocam num cavalo, como se o cavalo fosse picado pela cobra. E o cavalo pega e ele começa a produzir o anticorpo contra aquela picada. E aí eles pegam, extraem aquele anticorpo que o cavalo produz e com aquilo ali eles geram um antídoto da picada de cobra. Então, outra vez, quando uma pessoa é picada, eles pegam aquilo que o cavalo gerou ali na picada e eles usam aquilo como antídoto. E do mesmo modo é conosco quando nós somos curados por algo de algo. Quando nós somos curados de algum processo, de alguma dor, nós geramos um antídoto que quando outra pessoa vem e ela é picada, ao invés daquela picada ser mortal, nós podemos tirar o antídoto que nós geramos no nosso lugar de dor e passamos aquele antídoto em diante. Então, eu acredito hoje que, do mesmo modo, se você precisa de cura, hoje você está recebendo um antídoto para essa cura. Se você não precisa de cura hoje, mas você conhece alguém
que precisa. Hoje você está recebendo por herança também esse antídoto para você passar adiante. Amém? Eu amo vocês, queridos. Deus abençoe. Desculpa que nós passamos do horário, mas Deus é mais. Eu amo vocês. Um beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau, queridos lindos.